Muito bem, vamos então à nossa segunda aula sobre equações irracionais. Essa segunda aula aqui, além de equações irracionais, nós vamos ver outros tipos de equações, como a equação biquadrada, a equação exponencial também. Olha, uma decisão importante que você tem que tomar ao resolver uma equação irracional é decidir quem que você vai elevar ao quadrado, né? A gente viu que quando a gente tem apenas um radical, o jeito recomendável de resolver é você deixar o radical sozinho no primeiro membro. Então você colocaria isso aqui, ó. Raiz de 2x menos 1 é igual a 5 menos 3x. E aí você eleva todo mundo ao quadrado, certo? Quando a gente tem dois radicais, nós temos dois caminhos. Se você deixar os dois radicais nesse membro e deixar esse 3 sozinho no outro membro, quando você elevar ao quadrado, você vai subir com esses radicais, mas você vai ficar com um termo duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar uma outra raiz, e lá dentro dessa raiz, aqui no caso, vai ficar um termo do segundo grau. Então você vai ter um pouco mais de trabalho, você provavelmente vai encontrar raízes estranhas ao resolver essa equação, vai ter que testar e eliminar. Então eu tinha dito que algebricamente mais simples é você fazer isso aqui. Você deixa cada radical num membro. Então, raiz de 5x menos 1 é igual a 3 mais a raiz de x mais 6. Quando você faz isso, você vai eliminar esse radical aqui numa só vez. Agora, esse outro aqui, você vai ter um outro radical aqui que é 2 vezes 6 vezes essa raiz. De qualquer maneira, você vai ter que elevar ao quadrado duas vezes. Mas pelo menos você fica com esse radical da segunda etapa. É um radical mais simples, né? No caso aqui, um radical cujo conteúdo é do primeiro grau e não do segundo. Agora, eventualmente você pode encontrar uma equação irracional com 3 radicais, né? Então, nesse caso, é melhor você deixar dois radicais no membro e passar um radical para o segundo membro. Você estaria, assim, distribuindo a complexidade, né? E qual desses 3 radicais seria o melhor para ser passado para o segundo membro? A ideia é que você distribua a complexidade, né? Quem é o radical mais complicado aqui? É esse aqui, porque ali você tem uma expressão do segundo grau. Então esse radical é um bom candidato para ser passado para o segundo membro, porque aqui você vai ficar com dois radicais com conteúdos, com radicandos do primeiro grau, né? Então a tua expressão final vai ficar mais simples. Se você passasse esse radical para o segundo membro e deixasse esses dois aqui para elevar ao quadrado, você ia ficar com um termo do terceiro grau aqui no radical. Você ia ficar, no fim das contas, com a equação do terceiro grau, ia te dar bem mais trabalho, tá? Bom, e se você encontrar uma equação com 4 radicais? Bom, eu nunca vi aparecer uma equação com 4 radicais, mas nada é impossível. O que você faz nesse caso? Você fala para a pessoa que bolou a questão para ela ir torturar outra pessoa sem ser você. É brincadeira, né? Claro que seria uma grande tortura algébrica você resolver isso aqui. Olha, a minha recomendação no caso é que você sempre procure distribuir a complexidade, tá? Aqui eu tenho um radical com conteúdo ali no radicando do segundo grau, aqui é do primeiro, aqui é do segundo, aqui é do primeiro. Então seria menos ruim, digamos assim, você deixar os dois do segundo grau, um em cada membro, e os dois do primeiro grau, um em cada membro. Se você deixasse esses dois juntos aqui, esse do segundo grau e esse do segundo grau, ao desenvolver você vai encontrar aqui uma expressão do quarto grau. Vai te dar muito trabalho. Então a minha recomendação nesse caso... Mas se você der de cara com uma questão como essa aqui, a minha recomendação é que você procure distribuir a complexidade. Então, o segundo grau está distribuído. Então, você pega um desses radicais aqui do primeiro grau e joga para lá, pronto. Você vai ficar com 2 radicais no primeiro membro e 2 radicais no segundo membro e com radicanos com complexidades mais ou menos equivalentes.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do corta-corta. Porque esse negócio de elevar o quadrado para assumir com o radical é um tipo de corta-corta. Mas vamos falar sobre isso. Olha só, provavelmente a primeira vez que você viu cortar alguma coisa é a simplificação de frações, né? Então, se você tivesse uma fração assim, 5 vezes 3 dividido por 4 vezes 3, você ia falar, opa, corta 3 com 3. Então isso aqui dá 5 quartos. Legal esse negócio de cortar. Aí você começa a cortar tudo. Você vê um negócio desse aqui, ó, x2 mais 5 é igual a 3x mais 5. Opa, corta o 5. O que significa você cortar, né? O que você está fazendo, na verdade, é substituir a sua expressão original por uma outra expressão equivalente. Aqui também é a mesma coisa que está acontecendo, porque quando você tem uma equação, se você subtrair o mesmo número dos dois lados da equação, ela não se altera. Então, faz de conta que aquele 5 está lá. Aí você subtrai 5 aqui e subtrai 5 aqui. Então, 5 menos 5, 0, 5 menos 5, 0. É igual uma balança equilibrada. Se você tirar o mesmo peso dos dois lados, ela vai continuar equilibrada. Então, isso aqui pode ser feito. Aqui nesse caso, ó, 7 vezes x é igual a 7 vezes 4. Ah, então eu posso cortar 7 por 7? Posso fazer isso? Pode, porque se 7x é igual a 7 vezes 4, o único jeito disso acontecer é se x for igual a 4. Porque se x não for igual a 4, o 7x nunca vai ser igual a 7 vezes 4. Então você pode cortar números que tenham nos dois membros multiplicando, desde que eles não sejam zero. Aqui você pode cortar qualquer coisa, tá? Até uma expressão desconhecida você pode cortar. Aqui você pode cortar também uma expressão desconhecida desde que ela não seja zero, tá? O zero que vai te causar problema aqui, mas números que não sejam zero, você pode cortar. Aqui, por exemplo, ó, 2x dividido por 3 é igual a x mais 5 dividido por 3. Então você pode cortar o 3. O que significa isso? Eliminar os denominadores. Então você cortou o 3 aqui e chegou na solução. 2x é igual a x mais 5. Então, passa o x para cá, o x vai ser igual a 5. Então, você pode cortar. Agora, você vai sair cortando qualquer coisa assim? Não, não necessariamente. Existem restrições. Então, agora eu vou mostrar uns casos em que tem problema você cortar. Olha, faz de conta que você tem essa igualdade aqui. AX é igual a Y, tá? Eu não sei quem é X, não sei quem é Y, não sei quem é A. Você pode cortar o A e chegar à conclusão que x é igual a y? Isso vale? Corta aqui? Não, você não pode fazer isso, sabe por quê? Depende desse A. Se esse A for zero, você não sabe quem é o A. Olha isso aqui. 5 vezes x menos 2 é igual a 7 vezes x menos 2. Digamos que você tenha essa equação, tá? Aí você, opa, posso cortar todo mundo por x menos 2? Corta aqui, corta aqui. E cheguei à conclusão brilhante que 5 é igual a 7. Por que você chegou a essa conclusão errada? Porque isso aqui não pode ser feito, tá? O que você tem que fazer aqui, na verdade, não é esse corta-corta. É você passar os 5 vezes x menos 2 para cá. Vai ficar 7 vezes x menos 2 menos o 5 vezes x menos 2 e vai ficar com 2 vezes x menos 2. E aí você pode cortar por 2. Cadê o 2 aqui? 0 é a mesma coisa que 0 vezes 2. Então você pode cortar por 2. Então você chega à conclusão que x menos 2 é igual a 0. Ou seja, x é igual a 2. Essa é a solução, tá? Se você cortasse aqui, você ia pensar: eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A notícia boa é que qualquer x serve, porque o x sumiu. E a notícia ruim é que eu concluí que 5 é igual a 7. Tudo errado. Então, o que você tem que fazer, algebricamente, já que você não sabe quem é o x menos 2, você tem que fazer desse jeito. Porque isso aqui não tem como ser igual. A única forma desse camarada ser igual a esse é se essa expressão x menos 2 valer 0. Aí sim você vai ficar com 0 igual a 0.
Agora, cortar por um camarada aqui pode ser 0, você não pode fazer isso, tá? E aqui quando tem raiz? Aí quando tem raiz é pior ainda. O pessoal gosta de fazer por aí, é isso aqui, ó. Raiz quadrada de x2, corta o 2 com essa raiz. E legal, cortei a raiz, então isso aqui dá x. Tá errado. Raiz quadrada de x2 não é x. Mas a gente está fazendo isso nas equações aqui? Não, a gente não está fazendo isso nas equações. A gente faz, só que lá no fim a gente testa os valores. E se você sair fazendo isso de cortar o quadrado com a raiz indiscriminadamente, você vai chegar a conclusões absurdas, tá? A resposta disso aqui não é x, é módulo de x. É o x tornado positivo. É o x sem o sinal, ele vira positivo. Essa é a resposta certa. Quando a gente está resolvendo uma equação irracional, a gente não está fazendo isso, né? Mas acontece que lá no fim a gente testa. Aí sim, você pode fazer. Então, cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui não é verdade. Tem aqui um módulo de x. Olha, se você sair cortando isso aí indiscriminadamente, você vai chegar a conclusões absurdas. Olha aqui. Você concorda que menos 1 ao quadrado é igual a 1? Claro, menos 1 ao quadrado é igual a 1. É menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E você concorda também que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado? Claro. Tá bom, então menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Bom, já que essas duas quantidades são iguais, então eu posso tirar a raiz de todo mundo. Se esse cara é igual a esse, então a raiz desse é igual a raiz desse, tá certo? A raiz de menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz de 1 ao quadrado, certo? Aí você vai falar, pô, então eu posso cortar essa raiz aqui com esse 2 e eu posso cortar esse 2 com essa raiz. Cortei. O que que sobrou? Menos 1 é igual a 1. É um absurdo. Por que que aconteceu esse absurdo aqui? Porque você indevidamente cortou esse 2 com essa raiz, tá? A raiz quadrada de alguém ao quadrado não é o alguém, é o módulo desse alguém. Então aqui ao invés de menos 1, deveria ser módulo de menos 1. Aí sim, dá igual a 1 realmente. Por isso que quando a gente resolve uma equação irracional, a gente eleva todo mundo ao quadrado para sumir com a raiz. Veja que eu nunca falei isso aqui. Aqui corta essa raiz. Não é bem isso que está acontecendo. Eu falo, vamos elevar todo mundo ao quadrado para sumir com a raiz. Mas lá no final a gente tem que testar. Senão você vai errar. Senão você vai chegar a um resultado inválido. E tem mais. Olha isso aqui. Quem é a raiz cúbica de x3? Ah, eu posso cortar esse 3 com esse 3? Pode. Pode, porque aqui no caso é uma raiz de índice ímpar. Aí não dá problema de sinal. A raiz cúbica de x3 é igual a x. Não importa se o x for positivo ou se o x for negativo. Se o x for positivo, vai dar um cara positivo. Se o x for negativo, vai dar o mesmo cara negativo. Então não tem problema. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 27, você pode fazer. É menos 3, legal. Tá, mas raiz de índice par você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Raiz quadrada de x4. Ah, lembrando que a raiz quadrada tem o índice 2, então eu posso cortar esse índice. 4 dividido por 2 dá 2. Então isso aqui é x2. Tá certo? Tá certo. Isso aqui funciona. Porque aqui o x ao quartas, com certeza, é um número positivo. Não interessa se o x é positivo ou negativo, quando você eleva a quarta, ele vai virar positivo. Então, realmente, em termos numéricos, dá x ao quadrado. E o sinal é positivo. Então, nesse caso aqui, dá certinho. Mas olha esse caso aqui. A raiz quadrada de x2. Vou fazer a mesma coisa. Vou cortar. Então, aqui vai simplificar 2 por 4, vai dar 1 por 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de x. Não é a raiz quadrada de x, tá? Porque o x podia ser negativo aqui, você não sabe.
Aqui ele estava positivo, mas quando você deixou de elevar ao quadrado, ao fazer essa simplificação, você botou de volta o sinal dele. Então o certo aqui é dizer que isso aqui é raiz do módulo de x. Então, se você tiver uma questão no concurso que envolva isso aqui, é muito fácil fazer uma pegadinha para os alunos errarem, porque o pessoal não se liga para isso aqui e acaba errando. Principalmente esse aqui, cortar o quadrado com o radical e esquece do módulo, aí quebra a cara. Então nós estamos usando isso, não estamos considerando o módulo, mas a gente está lá no fim fazendo a verificação, aí compensa. Se você não tem muita segurança nessa questão de radicais e potências, eu sugiro que você vá lá no site e pegue gratuitamente o capítulo 2 do livro O Algebrista. Tem ele lá em PDF, você pega lá e estuda, faz lá os exercícios, vê a teoria sobre isso, tá lá no site, tem um endereço aí embaixo, tá? Você pega esse capítulo e manda brasa para você reforçar eventuais dificuldades que você tenha nesse assunto. Nós vamos ver agora um outro tipo de equação redutível ao segundo grau, que ela não tem nada a ver com radical. Ela se chama equação biquadrada. A equação biquadrada é uma equação do quarto grau, só que ela não tem as potências ímpares. Ela só tem x ao quadrado e x à quarta. Então ela se chama biquadrada. Ela pode ser resolvida facilmente quando você faz essa substituição aqui, ó. Você pega esse x ao quadrado aqui e chama de y. Claro que y tem que ser um cara positivo. Você tem que testar isso no final, tá? Então o x ao quadrado vira y. E esse x à quarta vai virar quem? y2. Então você pega essa equação do quarto grau em x e vai substituir por uma outra equação, AY2 mais BY mais C é igual a 0. Uma equação do segundo grau em y, quer dizer, recaiu numa equação do segundo grau. Por isso que isso aqui se chama equações redutíveis ao segundo grau. Aí você resolve normalmente e depois você vai descobrir o x. Como é que você descobre o x? Você vai fazer que o x é mais ou menos a raiz do y. Claro, se você achou y igual a 9, você vai ter duas soluções para x. Você vai ter o mais 3 e o menos 3. Claro, a equação do quarto grau ela vai ter 4 raízes, né? Então cada y vai te dar 2 raízes. Claro que o y tem que ser positivo. Se você tiver um y negativo, ali você não tem raiz. Raízes imaginárias. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. x4 menos 13x2 mais 36 é igual a 0. Uma equação biquadrada bem fácil. Vamos fazer o y igual a x2. Então essa equação vai ficar assim. O x4 vai virar y2. Menos 13y mais 36 é igual a 0. Então recai numa equação do segundo grau. Quais são as raízes dessa equação aqui? Eu posso fazer por soma e produto, né? Os dois são positivos. O sinal aqui é menos, então ambas são positivas. Então, quem são os dois números que multiplicados dão 36 e somados dão 13? 9 e 4. São os valores possíveis para y. E aí você extrai a raiz quadrada para achar o x. Então você vai ter um positivo e um negativo. Então você vai ter o mais 3 e o menos 3. E aqui você vai ter o mais 2 e o menos 2. Então esses são os 4 valores possíveis para x. Bem tranquilo, né? Uma coisa que você tem que lembrar é que se der uma raiz negativa aqui, você não vai ter o x correspondente. Pode ser que você tenha só uma, ou então dê as duas negativas aqui, e aí você não vai ter nenhum x satisfazendo. Olha, eu coloquei aqui umas questões para você resolver, tá? Tem aqui 15 equações e as respostas estão aqui embaixo. Vamos ver uma dessa aqui para resolver. Olha, biquadrada realmente é muito fácil. É só você fazer isso aí que eu expliquei. Eu vou fazer uma outra que não é biquadrada. Ela é
bicúbica, bissexta, sei lá, se pode ser chamada disso. Olha, essa aqui tem x à sexta, tá? Um x à quarta não tem graça. Então aí estão as respostas. Vamos resolver essa aí. Qual é a substituição que a gente faz para resolver essa equação do sexto grau? Então tá aqui, vamos resolver essa aqui, a letra J, né? É uma equação do sexto grau, mas ela vai usar aqui o mesmo princípio da biquadrada. Olha, eu só tenho termo em x à sexta e x ao cubo. Então eu posso fazer essa substituição aqui. Eu vou pegar esse x ao cubo e eu vou chamar de y. E esse x à sexta, que vai ser o quadrado de x ao cubo, eu vou chamar isso aqui de y ao quadrado. A nossa equação vai ficar assim, ó. Y ao quadrado mais 9y mais 8 igual a zero. Que equação michuruca, né? As duas raízes têm o mesmo sinal e esse sinal é menos. Isso aqui é o produto, isso aqui é a soma delas. Então, produto 8, soma é 9. Quem são esses números? 1 e 8. E qual é o sinal deles? O sinal contrário ao de B. O sinal contrário é esse aqui. Então, é menos 1 e menos 8. Então, essas são as soluções para y. E agora eu vou achar o x. Então, eu vou fazer a primeira aqui, ó. X ao cubo igual a menos 1. Então, isso aqui vai me dar aqui. É um número que elevado ao cubo dá 1. Só tem um número real que elevado ao cubo dá menos 1. É o próprio menos 1. Menos 1 ao cubo dá isso. Existem outras raízes, porém são raízes imaginárias. Tem uma outra solução aqui, x3 valendo menos 8. x3 é igual a menos 8. Então, se x3 é menos 8, o x vale a raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8, que dá quanto? Menos 2. Existem outras duas soluções, só que não vem ao caso porque não são soluções reais. A gente mostraria as outras duas soluções se a gente estivesse trabalhando com números complexos. Então, a resposta dessa equação original aqui seria ou x igual a menos 1 ou x igual a menos 2. Olha aqui, temos uma belíssima equação do 20º grau. Mas é uma de 20º grau que dá para você resolver, né? Porque ela pode usar o mesmo método da biquadrada. Ela é do 20º grau, mas ela só tem o termo em x10 e o termo em x20. Então eu vou chamar o x elevado a 10 de y e o x elevado a 20 vai ser o quadrado disso aqui. Então isso vai ser y ao quadrado. Então a nossa equação é reduzida a uma equação do segundo grau. y2 menos 1025 y mais 1024 é igual a zero. Uma equação fácil de resolver de cabeça, hein? As duas raízes têm o mesmo sinal, porque isso aqui é positivo, e esse sinal é o sinal mais, porque aqui é negativo. Então, quais são os dois números que multiplicados dão 1024 e somados dão 1025? Só tem uma solução, seria 1 e 1024. Né? O produto dá 1024 e a soma dá 1025. Agora, esse 1 aqui é o y, e a gente sabe que o y é x à décima. E agora, x à décima é igual a 1. Então, quem é o x? 1, né? Mas também pode ser menos 1. Porque o número negativo elevado a um expoente par vai dar positivo. E aqui, ó, o 1024 é 2 à décima. Não é isso? 1024 é a mesma coisa que 2 à décima. Então a gente vai ficar assim, ó. X à décima é igual a 2 à décima. Então eu vou concluir daqui que o x vale 2. Mas também pode ser menos 2. Porque o número negativo elevado a um expoente par dá positivo. Então a nossa equação do 20º grau, porém ela só tem essas quatro raízes aqui. 1, menos 1, 2 ou menos 2. Vamos resolver agora a equação de letra O,
ela vai usar o mesmo estilo da biquadrada, só que aqui eu tenho uma expressão aqui com raiz cúbica e aqui uma expressão com raiz sexta, né? E você tem que lembrar que esse número aqui, que é o quadrado desse, né? Se você pegar a raiz sexta de x e elevar ao quadrado, vai dar a raiz cúbica de x. E não o contrário. A pessoa distraída podia achar que esse aqui seria o y e esse aqui seria o y quadrado. Ia se dar mal. Então, fazendo y é igual a raiz sexta de x, a nossa equação vai ficar assim, ó. Y ao quadrado menos 7y menos 8 é igual a 0. Uma equação do segundo grau, fácil de resolver, tem raízes com sinais contrários, né? Então, isso aqui na verdade não é soma, é a diferença das raízes. Então, quais são os dois números que multiplicados dão 8 e subtraídos dão 7? 1 e 8. E o sinal? Bom, o menor leva o sinal do meio, não é essa a regra? Então, vai ser menos 1 e mais 8. Então, você vai recair que menos 1 é igual a raiz sexta de x. Como é que eu faço para achar o x? Elevo todo mundo a qual potência? A sexta potência. Então, o x vai ser menos 1 a sexta, que dá 1. E aqui, ó, 8 é igual a raiz sexta de x. É a outra solução. Para achar o x, eu vou levar todo mundo a sexta. Então, o x vai ser 8 a sexta. Olha, essa aqui é uma equação redutível ao segundo grau diferente. Ela não é no estilo biquadrada. Ela tem aqui uma exponencial 2 elevado a x. E 2 a 2x é o quadrado de 2 a x. Então, se você chamar isso aqui de y, o 2 elevado a 2x é a mesma coisa que y ao quadrado. Então, nós vamos recair na equação do segundo grau assim. y2 menos 40y mais 256 é igual a 0. As raízes são positivas. Isso aqui é o produto, isso aqui é a soma. Quais são os dois números que multiplicados dão 256 e somados dão 40? 8 e 32. Olha, você não conseguiu sacar esses números? Tem um macetinho aqui que eu já mostrei. Ó, soma 40, produto 256. Você não consegue ver quem são os dois números aqui. Você faz o seguinte, divide a soma por um número e divide o produto pelo quadrado desse número. Dá pra gente fazer isso aqui à vontade. Dá pra dividir isso aqui por 2. Se eu dividir por 2, a soma fica dividida por 2. A soma vai virar 20. E o produto fica dividido pelo quadrado de 2, por 4. Então vai dar 64. Você pode fazer isso de novo. Ó, vou dividir isso aqui por 2. Então a soma vai virar 10 e o produto vai virar 16. Tá satisfeito? São 2 e 8. Se você não tivesse satisfeito ainda, você ainda podia dividir por 2 e dividir aqui por 4. Dividindo aqui por 2 daria 5 e aqui dividindo por 4 daria 4. Tá, então agora não dá mais para dividir por nada. Quem são os números que somados dão 5, multiplicados dão 4? 1 e 4. Ah, então 1 e 4. Só que aí você tem que multiplicar de volta para achar os números originais. Aqui eu dividi por quanto? Eu dividi por 2, aqui por 2 e por 2. 2, 2, 2. Então eu divido por 8 ao todo, né? Então aqui eu tenho que multiplicar por 8. Daria 8 e 32. 8 e 32. Tá? Se você tiver dificuldade para sacar esses números, faz isso aqui que eu já mostrei lá no capítulo 13. Então, o y, que é 2 elevado a x, vale 8. Isso é o 2 a x. E a outra solução é 2 elevado a x, valendo 32. Tá, qual é o número que você vai botar aqui para fazer 2 elevado a esse número e dar esse resultado?
Claro que é 3, né? E aqui o resultado é 5, mas olha só o conceito que eu estou usando aqui. 2 elevado a x é a mesma coisa que 8. Eu vou escrever o 8 como 2 elevado a 3. E aí você está implicitamente fazendo isso. 2ax é igual a 2 a 3. Então eu corto 2 com 2 e chego à conclusão que x é igual a 3. É isso que está acontecendo? No fim das contas é isso que está acontecendo. A exponencial tem essa característica, tá? Se você eleva uma base a um determinado número e eleva essa mesma base a um outro número e encontra resultados iguais, o único jeito é se os expoentes forem iguais. Por isso que você pode, digamos assim, cortar a base e chegar à conclusão que os expoentes são iguais. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho que 2 elevado a x é 32. 32 é 2 a quinta. E aí cortando, né, eu chego à conclusão que x é igual a 5. Então essas são as minhas duas soluções. X é igual a 3 e x é igual a 5. Pessoal, inicialmente nós vimos equações do primeiro grau, depois equações do segundo grau e depois equações que recaem no segundo grau ou no primeiro grau. As irracionais, por exemplo, as biquadradas. E a biquadrada tem suas variantes, pode ser com x3, né? Pode ser com exponencial, pode ser com raiz cúbica. Agora, esse negócio de misturar tipos diferentes, muitas vezes ou quase sempre vai te resultar numa coisa que não dá para você resolver. Por exemplo, tenta resolver essa equação aqui. 2 elevado a x é igual a 2x. Para aí, essa é uma equação que dá para resolver, tá? Ela tem duas soluções. Dá uma pausa aí e tenta resolver. Dá para resolver de cabeça. Conseguiu achar? Ó, quem são os valores de x, tais que 2 elevado a x seja igual a 2x. Tem duas formas de você conseguir isso. Ou com x igual a 1, né? Porque se for x igual a 1, vai dar 2 elevado a 1, que é 2. E 2 vezes 1 também dá 2. A outra solução é x igual a 2. X igual a 2. Realmente, se você tiver 2 elevado a 2 é 4. E 2 vezes 2 também dá 4. Então, você resolveu isso aqui mentalmente. Como é que a gente chama isso na matemática? Eu resolvi por inspeção. É uma maneira elegante de falar que você testou os valores. Resolveu por inspeção. Ou seja, você chutou os valores e testou lá e viu que dava certo. Certo. Esse é um método válido para você encontrar a solução. Agora, esse método tem limitações, tá? Ele não te garante que essas são as únicas soluções. Vocês já viram que tem equações que tem várias soluções. Então, o método por inspeção, ele mostra que um determinado valor é a solução, mas não mostra que é o único ou que são os dois únicos. De repente, tem um outro valor aqui e você não encontrou por inspeção. Agora, será que tem um método algébrico, uma fórmula, para você resolver esse tipo de equação aqui? A resposta é não. Porque você tem aqui uma mistura, tá? Uma mistura de uma exponencial. Exponencial é quando você tem o x no expoente. Se você tiver x ao cubo não é exponencial, é um polinomial. Porque o x está na base, tá? Aqui você tem o x no expoente. E aqui o x é polinomial de primeiro grau. Não existe fórmula para resolver equações desse tipo, tá? Ou você resolve por inspeção quando dá para resolver, que na maioria das vezes não dá para fazer por inspeção. Não dá para você achar. Só com computador. Que antigamente, no tempo do Newton, o Isaac Newton inventou um método lá para resolver equações desse tipo aqui. E é um método interativo. Você vai testando valores, testa um valor e aplica esse valor novamente na equação. Aí ele vai mudando e converge para um determinado valor. Isso se faz hoje numa disciplina que é estudada na engenharia e na matemática, que é o cálculo numérico. É você usar o computador para resolver equações. Olha, essa equação aqui foi fácil, mas nem sempre dá para fazer. Tenta resolver essa aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 2 menos x. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder seu tempo
e não vai conseguir chegar ao valor de x, que não dá para fazer. A gente diz isso na matemática, é que essa equação aqui não tem solução analítica. Não tem solução analítica não quer dizer que não tem solução, que não tem um x que satisfaz. Existe um x que satisfaz, só que não dá para você calcular. Não existe cálculo, não existe fórmula para você chegar a isso. Olha, eu vou fazer um negócio aqui, você pode considerar apenas como curiosidade matemática, que não vão pedir isso no Colégio Naval nem na EPICAR, tá? Eu vou fazer aqui o esboço do gráfico dessa expressão e dessa expressão. Quem é 2 elevado a x? Olha, eu vou fazer aqui o sistema de dois eixos cartesianos. Você conhece isso, né? Lá do capítulo 11. Sistema de eixos cartesianos. O eixo y e o eixo x. Eu vou atribuir valores para x, vou ver qual é o y correspondente. Digamos que aqui a gente tem aqui 1, 2, 4, 8. Vou fazer um pouquinho fora de escala. 4, 2, 1. São valores para y, valores para a função que eu quero calcular. E eu vou colocar aqui valores para x. 0, 1, 2, 3, 4 e vai embora. Valores para x. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui teria o x igual a menos 1, x igual a menos 2. Tal. Como é que a gente faz o esboço de um gráfico? Vamos fazer o esboço do gráfico da função 2 elevado a x. Essa é uma função muito famosa, é a função exponencial. Você, quando chegar no ensino médio, você vai saber de cabeça isso aqui. Se eu fizer x igual a 0, quanto é 2 elevado a 0? É 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1, né? E se o x for menos 1, quanto é 2 a menos 1? É 1 meio. 12 elevado a 1 é 1 meio. 12 elevado a menos 2 é 1 quarto. 12 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Ela vai diminuindo cada vez mais. E quanto que é... Ih, rapaz, eu fiz o negócio errado. Agora que eu tô vendo aqui, eu botei os números todos errados. Aqui não é 0 não, aqui é 1. E aqui é 2, e aqui é 3, e aqui é 4. Tá certo. Então, quanto é que é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 é 2. Então dá mais ou menos aqui. E quanto é que é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é 4. Então vai dar mais ou menos aqui. E quanto é que é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 8. Então vai dar mais ou menos aqui. Acabou o papel. Tá, então, isso é um esboço do gráfico. O gráfico passa por esses pontos aí. Agora, só que isso aqui é uma curva, porque o x assume qualquer valor real. Então, essa função, ela vai assumir um formato assim, ó. Esse é o formato da curva exponencial. E essa outra função aqui, 2 menos x. 2 menos x é fácil. Ó, x é isso aqui. Faz conta que essa caneta está representando a reta, tá? Menos x primeiro. Então seria uma reta passando pela origem, porque se você tiver x igual a 0, menos x vai dar 0. Ah, então isso aqui é x, tá? Menos x seria isso. Seria você trocar o valor. E quando você soma 2, ela vai subir assim. Sobe 2 unidades. Então, essa função 2 menos x é uma reta passando por esse ponto 2 e por esse ponto 2 aqui. É uma reta que passa por esses dois pontos. Então, isso aqui é a função 2 menos x. E essa outra aqui é a função 2 elevado a x. O que você quer? Que esses dois valores sejam iguais. Então, existe uma solução, que é essa aqui, ó. É o ponto onde os dois gráficos se encontram. Essa é a solução. Poxa, é um número menor que 1, né? É um número entre 0 e 1. Mas não tem como você calcular. Você sabe que tem uma única solução e que fica entre 0 e 1. O valor de x, né, está entre 0 e 1. E essa solução é única. Então, isso aqui é a solução da minha equação. Só que não dá para você resolver, tá? Então, quando você tem mistura de exponenciais
com polinomiais, você quase sempre chega numa equação que não dá para resolver analiticamente. A gente, com esse esboço de gráfico, a gente viu que dá, que tem uma solução, mas não tem como calcular. Agora, tem casos que dá para calcular. Isso aqui é uma equação que dá para você resolver analiticamente. Dá para achar o x, porque ela é 100% exponencial. Olha aqui, isso aqui é 2ax2 menos 3x, e o 16 é 2/4. A exponencial, ela tem essa característica. Quando você tem as bases iguais, a única forma delas serem iguais é você ter os expoentes iguais. Então pode-se considerar que você cortou 2 com 2 aqui. Eu não gosto de falar desse jeito não, mas é exatamente isso que acontece. Então a única forma deles serem iguais é os expoentes serem iguais. Você vai ficar então com x2 menos 3x tem que ser igual a 4, ou seja, x2 menos 3x menos 4 é igual a 0. Quais são as raízes aqui? Vai dar 1 e 4, né? 1 e 4, e o 1 vai ser o negativo. Então essas são as raízes, x igual a menos 1 ou x igual a 4. Você pode conferir lá, ó. Confere, ó. Se o x for menos 1, isso aqui vai dar 1 mais 3 dá 4, 2/4 vai dar 16. E se o x for igual a 4, você vai ter 4 ao quadrado é 16, menos 12, 4. 2/4 é 16. Muito bem, então dá para você resolver equações exponenciais desse jeito. Você vai colocar todo mundo na mesma base e aí você iguala os expoentes. Olha, eu vou mostrar aqui uma equação exponencial. É uma equação que tem aí em algum lugar da internet que eu peguei de exercícios. E é uma questão considerada estilo IMITA, tá? É claro que o Colégio Naval não vai pedir essa questão. Será que não, hein? Exponencial, se for pedida... Olha, o Colégio Naval cansa de pedir coisas malucas que não estão no programa, né? E você sabe que exponencial, você faz a resolução através de uma substituição. Você vai enxergar lá a base e chama y igual àquela base elevada ao expoente, pronto, resolve. Essa é considerada uma exponencial difícil porque ela tem duas bases. Olha só que sujeira. Se eu chamar o 3 elevado a 2x de y, você vai quebrar a cara porque aqui tem 5 elevado a 2x. E aqui é 15 elevado a 2x. Bom, esse 15 não vai me causar problema porque 15 é 3 vezes 5, né? E tá com x menos 1, não tem problema. Eu posso ajustar isso desse jeito aqui, ó. 3 a 2x menos 34. Olha, 15 elevado a x menos 1 é a mesma coisa que 15 elevado a x dividido por 15. E 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então isso aqui é 3ax vezes 5ax. Então eu reescrevi esse 15 elevado a x menos 1 desse jeito aqui. Aqui tem o 5 elevado a 2x. O problema aqui é que você está com duas bases. E com duas bases você não consegue fazer uma solução analítica, fica complicado, elas não estão relacionadas, tá? Não tem, essa aqui é sempre 3/5 da outra, não é isso, tá? Quando você tem isso de ter duas bases, você faz o seguinte, ó. Eu tenho dois tipos de base aqui. Eu tenho, vamos chamar de A, o 3ax, tá? Isso aqui seria A ao quadrado. E vamos chamar de B o 5ax. 5 elevado a x, isso aqui seria B ao quadrado. Pois é, e esse cara aqui do meio, quem é que seria? A vezes B, né? Olha aqui. O 3ax vezes 5ax nada mais é que o A vezes B. E esse 3a2x é o A2.
E esse 5A2x é B2. Então eu posso reescrever essa equação fazendo essa troca de variáveis. Eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é A ao quadrado menos 34 sobre 15 vezes AB mais B ao quadrado é igual a 0. Ah, mas aí eu tenho A e B. Como é que é essa equação aí? Calma. Dá para você fazer uma outra mudança de variável. Olha aqui. Eu vou dividir todo mundo aqui por B2. Eu vou ficar então com isso aqui, ó. Isso aqui é A sobre B ao quadrado menos 34 sobre 15. Dividindo por B ao quadrado, vai ficar A sobre B. E o B ao quadrado, como eu dividi por B ao quadrado, vai dar 1. E agora, finalmente, eu vou fazer a última substituição. Eu vou pegar esse A sobre B aqui e vou chamar de K. Ah, só que aqui está o K ao quadrado, né? K. Você vira K. Então a minha equação vai ficar assim, ó. K2 menos 34 sobre 15K mais 1 é igual a 0. É uma equação do segundo grau em K. Achando o K, eu vou igualar o K a isso aqui, ó, A sobre B. O K, no caso, não é A sobre B, então é 3x sobre 5x. Ou seja, o K vale 3/5 elevado a x. Então, fazendo isso aqui, eu acabei ficando com uma base única. Então, fica fácil achar o x. Olha, então, essa é a equação do segundo grau que eu tenho que resolver. Está aqui, então, a nossa equação do segundo grau em K. Lembrando que o K vale 3/5 elevado a x, porque eu fiz o K igual a A sobre B, né? Olha aqui, vamos eliminar esse denominador, isso, multiplicando todo mundo por 15. Isso aqui vai dar 15K2 menos 34K mais 15 é igual a 0. Bom, agora você vai ter que fazer delta, né? Fazer 34 ao quadrado, blá blá blá. Só que eu já falei que tem um jeito de resolver essas equações que tem um A diferente de 1, criando uma equação auxiliar. Como é que é? Eu transformo esse coeficiente em 1, então vai ficar K2, que é uma outra equação. Eu repito o B da equação, 34K, e o C vai virar o A vezes o C. Então, 15 ao quadrado, 225. 15 ao quadrado. Não sei se isso ajuda muito. 15 vezes 15. 15 vezes 15. Então, quem são os dois números que multiplicados dão 15 vezes 15 e somados dão 34? Olha que coisa ingrata. São números ímpares, não são números pares, né? Porque a soma é par, mas o produto é ímpar. Então eles não podem ser pares. Deve ser então um par e um ímpar. Um par e um ímpar. Ou então, não, um par e um ímpar não pode ser, porque se fosse um par e um ímpar, o produto daria par. Tem que ser dois ímpares, certo? Dois ímpares, a soma dos dois ímpares pode ser par. Olha, então esse 15 vezes 15 eu vou ter que mudar isso aqui. 15 vezes 15. 15 vezes 15. A soma dá 30, não dá 34. Então eu vou escrever esse 15 aí como 3 vezes 5. 3 vezes 5 de novo. E aí eu vou então dizer que isso aqui é 3 vezes 3, vezes 5 vezes 5. 3 vezes 3 dá 9, e 5 vezes 5 é 25. O produto deles dá isso, e a soma dá 34, ó. 25 mais 9, 34. Então eu achei os números. Os números são 9 e 25. Não gostou? Então faz o delta. Vai levar o 34 ao quadrado. Então, as minhas duas soluções são K igual a 9 ou K é igual a 25. E agora vamos jogar aqui na nossa equivalência, ó. O K é 3/5 elevado a... falta uma coisa. Pera aí, não vai para lá ainda não. Tá muito cedo. Eu não fiz uma equação auxiliar.
essas aqui são as soluções da minha equação auxiliar. Para achar as soluções da equação original, o que eu tenho que fazer? Dividir todo mundo por esse número. Então aqui eu vou dividir por 15 e aqui eu vou dividir por 15. Pronto. Então essas são as minhas soluções. 9 sobre 15 é a mesma coisa que 3/5. Aí sim. E 25 sobre 15 eu posso simplificar por 5. Isso daqui dá 5/3. Essas são as soluções. 3/5 ou 5/3. Então agora eu já posso achar o x. Ó. O k pode ser isso ou isso. Então eu vou ficar com... O k é 3/5 elevado a x. Que pode ser 3/5. Isso aqui vai me dar x igual a 1. Agora, o k também pode ser 5/3. Então, o k, que é 3/5 elevado a x, é 5/3. 5/3 é o inverso de 3/5. Então, isso aqui é 3/5 elevado a menos 1. Então, isso aqui vai me dar x igual a menos 1. Essas são as minhas duas soluções. 1 ou menos 1. Agora, para ficar feliz, no fim de tudo, você vai pegar a equação original e vai testar esses resultados. 1 e menos 1. Então vamos ver se 1 e menos 1 servem. Bom, vai servir, sabe por quê? Porque aqui você não tem raiz. Quando você resolve uma equação exponencial, não tem nenhum problema você elevar ao quadrado, fazer substituições, nada disso, tá? Então ele vai servir direitinho, mas só para conferir, vamos testar aqui. Fazendo x igual a 1, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado 9 menos 34 vezes 15 elevado a 1 menos 1 que é 0. Ou 15 elevado a 1 menos 1 que é 0. 15 elevado a 0 dá 1. Então, e aqui vai dar 5. 5 elevado a 2. Isso dá 0, tá certo. 9 menos 34 mais 25 dá 0, perfeito. Então o x igual a 1 atende. E o x igual a menos 1, vamos ver aqui. Fazendo x igual a menos 1, isso vai dar 3a menos 2, que vai dar 1 nono, menos 34 vezes 15 elevado a menos 2. Caramba, menos 1 é menos 2. Então vai ficar 1 sobre 15 ao quadrado. Mais 5 elevado a menos 2, que é 1 sobre 25, dá 0. Será que dá? Será que o nono menos 34 vezes isso, mais 1 sobre 25 é igual a 0? Ó, acabou o papel, gente? Então eu vou deixar para vocês testarem em casa, tá? Trabalho de casa. Faça essa conta e mostre que essa raiz x igual a menos 1 também serve. E se um dia você encontrar uma equação irracional que tenha raiz quarta, hein? Olha, eu vi outro dia um problema lá no IMPA que era com raiz quarta. É um problema do cão, bastante difícil, tá? Eu confesso a vocês que eu comecei a fazer isso aqui, elevei a quarta potência, ficou uma expressão imensa e aí eu desisti. E fui ver a solução. A solução realmente muito interessante. É interessante vocês verem essa técnica aqui. Olha, isso aqui nem sempre dá para resolver, tá? Na verdade, dependendo dos números que você tiver aqui, dá para resolver. Esses números foram escolhidos estrategicamente para que dê para resolver. Se você tiver aqui um número qualquer e aqui um número qualquer, nem sempre essa solução vai poder ser feita algebricamente. É que nem aquele que eu mostrei ainda agora que você fazia por inspeção, x igual a 1 e x igual a 2, tá? Mas se você fosse resolver mesmo, no braço não tinha como. Olha aqui, para resolver esse problema, vai usar um algebrismo realmente tirado do fundo da cartola. Eu não vou chegar e ensinar, ó,
resolva esse tipo de problema assim. Porque eu mesmo não resolvi, eu mesmo não fiz esse caminho. Eu vou mostrar qual é a solução que eu vi funcionar. A solução é a seguinte. Tenta lá resolver, quebra a cabeça um pouquinho que é bom. Depois você volta aqui. Ok, nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos chamar esse camarada aqui de A. E vamos chamar esse cara aqui de B. Então o B é a raiz quarta de x. Desculpe. O A é a raiz quarta de x. E o B é a raiz quarta de 97 menos x. E a soma deles dá 5. Bom, então eu tenho que a soma deles dá 5. E eu posso tirar mais uma coisa aqui. Se você elevar o A à quarta, vai dar x, né? O A elevado à quarta é x. Claro que o x tem que ser positivo, né? Senão você não poderia ter a raiz quarta. E o B elevado à quarta vai dar quanto? O B elevado à quarta dá 97 menos x. Então, olha só que interessante. Daqui, eu posso tirar que A elevado à quarta mais B elevado à quarta dá quanto? 97. Isso é uma relação interessante entre A e B, entre esses dois números A e B aqui. Eu vou usar essa equação aqui. E agora eu vou ter que elevar isso aqui à quarta. Eu não tenho como escapar, tá? Só que eu vou usar uns atalhos no meio dessas contas aqui. Se eu elevar isso aqui à quarta, isso aqui é A mais B é igual a 5. A mais B. Sabe elevar à quarta? Não. Então você faz o seguinte, eleva ao quadrado duas vezes. Elevando ao quadrado uma vez, isso aqui vai dar A2 mais 2AB mais B2. Elevei o quadrado uma vez. Agora eleva ao quadrado de novo. Se você elevar ao quadrado de novo, você vai ter essa expressão original elevada à quarta. Como é que a gente eleva isso aqui ao quadrado? São 3 termos, né? Qual é a fórmula para fazer? É um produto notável que não é muito usado. O quadrado da soma de 3 termos, ou de n termos. Você soma os quadrados de todo mundo e depois você faz 2 vezes o primeiro pelo segundo, primeiro pelo terceiro, segundo pelo terceiro. Ou seja, 2 vezes todo mundo por todo mundo. Então, elevando ao quadrado, isso aqui vai ficar a quarta mais b a quarta, vou escrever do lado de cá, mais 4a2b2, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso aqui vai dar 4a3b, mais 2 vezes o primeiro pelo terceiro, vai ficar 2a2b2, mais 2 vezes o segundo pelo terceiro, isso aqui vai dar então 2 vezes 4ab3. Isso tudo vai ser 25 ao quadrado, que é 625. Agora, essa expressão aqui, ó, se eu tivesse elevado a quarta aqui com a raiz, eu ia estar cheio de raízes aqui. Na verdade, o A é a raiz quarta de x e o B é a raiz quarta de 97 menos x. Isso aqui está cheio de raiz, só que eu não estou escrevendo as raízes aqui. Agora, eu vou usar o fato de que A4 mais B4 dá quanto? 97. Isso facilita bastante, né? E aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Olha só. Aqui eu tenho um cara do terceiro grau. Desculpe, eu tenho um camarada aqui do quarto grau. Bom, o que eu posso fazer aqui para ajustar isso? Tá horroroso, né? Olha aqui, esse termo eu posso juntar com esse. E esse termo eu posso juntar com esse, ó. 4a2b2 e 2a2b2, eu junto. Isso aqui dá 97 que eu já marquei. 4a2b2 com 2a2b2 vai dar 6a2b2. E esse juntando com esse, isso aqui vai ser 4. Posso botar em evidência 4. O que mais que eu posso botar em evidência? Eu posso colocar a B em evidência. 4ab
Colocando 4AB em evidência, vou ficar com A2 mais B2. Isso aqui 625. Tá ficando bonito. Não, na verdade está um pouco horroroso ainda. Agora, olha, AB, todo mundo ao quadrado, dá A2B2, legal. Aqui AB, e aqui eu tenho A2B2. Olha só, esse A2B2 está me atrapalhando. Dá para exprimir o A2B2 usando AB? Dá, porque olha aqui. Se você pegar essa expressão aqui e elevar ao quadrado, vai ficar A2 mais B2 mais 2AB é igual a 25. Então o A2B2, o A2 mais B2 é a mesma coisa que 25 menos 2AB. Para que eu fiz isso? Porque aí eu vou tirar esse A2B2 aqui que está me atrapalhando e vou substituir por 25 menos 2AB. 25 menos 2AB. Fazendo isso, eu tenho 97 é um número, A2B2 é AB ao quadrado, 4AB, e aqui é o 25 menos AB, e aqui é um número. Eu fiquei numa equação que só tem uma única incógnita, que é AB. Eu vou escrever isso aqui, ó, 97 mais 6 vezes o AB elevado ao quadrado, vamos chamar esse AB de K. Então isso aqui é 6K2 mais 4K. Isso aqui é 25 menos 2K. 25 menos 2K. Isso tudo é igual a 625. Então olha que interessante. A gente recaiu numa equação do segundo grau com a incógnita K. Então agora o que a gente tem que fazer é resolver essa equação do segundo grau. Vamos trabalhar então? 97 mais 6K2. Aqui eu tenho 4K vezes 25. Vai ficar 100K. E aqui eu tenho menos 2K vezes 4K. Vai ficar menos 8K2. Igual a 625. Tá. Vamos passar todo mundo para lá. Vai ficar o K2 vai ficar positivo. Então isso aqui vai dar 625. Estou fazendo já o segundo membro. Menos 97. Isso aqui vai dar menos 8K2 mais 6K2. Vai dar menos 2K2. Passando para lá vai ficar 2K2. E aqui eu tenho ainda o 100K que vai ficar negativo. Menos 100K. Tudo isso igual a zero. Esqueci de ninguém? Não. Então isso vai dar 2K2. O K só aparece aqui. Menos 100K. E aqui eu tenho 625 menos 97. Isso aqui vai dar quanto? 528. Posso dividir todo mundo por 2? K2 menos 50K mais 264 é igual a zero. Resolver a equação do segundo grau. Vamos usar a fórmula quadrática, mas dá para fazer de cabeça. Dá para fazer por soma e produto. Ó. A soma é 50 e o produto é 264. Quem são eles? Vamos usar aquele método lá que eu falei. A soma é 50. O produto é 264. Eu vou dividir a soma por um número e vou dividir o produto pelo quadrado desse número. Dá para dividir por 2 e aqui dividir por 4. Então isso aqui vai dar, dividindo por 2 vai dar 25. 264 dividido por 4 vai dar 130. 66. Isso, 264 é 4 vezes 66. Tá bom, então eu divido por 2 aqui as raízes. Eu vou ter que lembrar de multiplicar de volta.
Então, quem são os dois números que somados dão 25 e multiplicados dão 66? Ó, 66 é 22 vezes 3. 22 vezes 3 dá 66 e 22 mais 3 dá 25. Ah, então esses são os números aqui. Agora, só como eu dividi por 2 as raízes, eu multiplico de volta por 2. São 44 e 6. Então, o K vale 44 ou K vale 6. K vale 44 ou K vale 6. Não esqueça que o K vale quem? Quem é que eu chamei de K? O AB. E lembre-se que, ó, eu tenho o A mais B, o A mais B vale 5. E eu achei o valor de AB, que é o K. Então eu vou ter duas situações aqui. Primeira situação, A mais B é igual a 5. E o AB vale 6. Então quem são os dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6? 2 e 3. Então você tem 2 e 3. Na verdade, são duas possibilidades, né? Quem é o A e quem é o B? Os dois valem. Pode ser A igual a 2 e B igual a 3, ou pode ser A igual a 3 e B igual a 2. Isso aqui eu vou ver depois. Lembre-se que a nossa equação original era com x, hein? Mas vamos resolver isso aqui primeiro, ó. Eu tenho essa outra situação que o K é igual a 44. Ou seja, o A mais B vale 5 e o AB vale 44. Se você tentar resolver isso aqui, você vai chegar num sistema impossível. Ou seja, o delta é negativo. Pode fazer o B2 menos 4AC, tá? Vai dar um cara negativo. Não tem como dois números somados dar 5 e o produto dar 44, porque vai dar um delta negativo. Então o 44 já era. Só o que me interessa é isso. O A vale 2 e o B vale 3, ou vice-versa. E agora a gente volta lá para a nossa equação original. Ó. O A e o B são raiz quarta de x e raiz quarta de 97 menos x. Que são A e B. Né? Eu chamei esses caras aqui de A e B. Esse é o A e esse é o B. Mas pode ser 2 e 3 ou 3 e 2. Se isso aqui for 2 e isso aqui for 3, raiz quarta de x é igual a 2. Quem é o x? O x é 2 a quarta, que é 16. Né? Realmente, se você tiver aqui 16, 97 menos 16 dá 81. E raiz quarta de 81 é 3, está certinho. Então x é igual a 16 é uma solução. A outra opção é você ter o contrário, ou seja, a raiz quarta de x vale 3 e o outro, que é a raiz quarta de 97 menos x, vale 2. Olha aqui, se a raiz quarta de x vale 3, significa então que o x vale 81. Se o x vale 81, a raiz quarta de 97 menos x é 97 menos 81, 16. A raiz quarta de 16 é 2. Então, x igual a 81 é uma outra solução. As soluções da minha equação original em x são essas aqui. X é igual a 16 e x é igual a 81. Um probleminha do cão. Não vai cair no Colégio Naval uma equação dessa, mas poderá cair uma equação irracional com raiz quarta, com números mais simples, que dê menos trabalho, que dê para você fazer numa prova normal do Colégio Naval. Ou então sem ser com raiz quarta, com raiz quadrada ou com raiz cúbica. Então esse negócio de chamar essas raízes de A e B é um caminho interessante para você chegar à solução. Ok, pessoal? A partir de agora, está encerrado o assunto de equações irracionais. Mostramos aí algumas outras equações redutíveis ao segundo grau. E agora você tem que fazer exercícios. E mais lá adiante, nós vamos fazer questões que caíram em prova. Mas a matéria está encerrada aqui. Tá bom, pessoal? Próxima aula vai ser capítulo 16, que vai falar sobre problemas, sistemas do segundo grau, problemas do segundo grau. Até lá!